Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Paulo, Barnabé e os fariseus, uma contenda a ser resolvida. Esse tema que vou mostrar hoje para você vai mostrar o que o Espírito Santo revelou aos gentios. Peço a você que seja paciente e assista até o final, pois irá acrescentar muito em sua vida. Mas antes de começar, inscreva-se neste canal e faça também o seu comentário, para que você possa também receber os próximos vídeos. Continuando. Para começar, veja o que está escrito em Atos 15, versículo 1, que diz: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 2. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem até a Jerusalém, aos anciãos, por causa desta questão. Perceba que os seguidores da lei de Moisés começaram a debater sobre a circuncisão, para saber como ficaria a questão de como eles ensinavam, pois eles não aceitavam a forma de como Paulo e Barnabé ensinavam. E por isso resolveram que Paulo e Barnabé deveriam ir até os anciãos e os apóstolos para decidir essa questão. Paulo e Barnabé falavam para eles que a lei de Moisés tinha acabado, pois Cristo aboliu a lei na cruz. Mas eles permaneciam na lei ainda e não queriam acreditar nas palavras de Paulo e de Barnabé, pois não aceitavam a graça de Deus. Veja o que diz o versículo 3. Diz o seguinte: Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Versículo 5. Mas alguns da seita dos fariseus, que não tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos por considerar este assunto. Veja então, meu amigo, que foi assim que eles fizeram. Todos se reuniram para decidir se deveriam ou não continuar a observar a lei de Moisés. Versículo 7. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então você vê aqui que Deus mandou um anjo falar com Pedro, para ele falar com Cornélio sobre Jesus, para que Cornélio recebesse o Espírito Santo e fosse o primeiro gentio a receber o Espírito Santo. Veja o que diz em Atos 10, 28. Diz o seguinte: E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Agora veja o que diz em Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então veja, meu amigo, depois da palavra de Pedro, todos ficaram maravilhados. Atos 10, versículo
45 que diz: os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Ao verem todos o Espírito Santo descer sobre aquela gente. Agora vamos ler Atos 15, versículo 8, que diz: e Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Versículo 9. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Versículo 10. Agora, pois, por que tenhais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Veja que Pedro repreende os fariseus por colocar sobre os gentios um fardo que nem eles mesmos podiam carregar, que era a lei de Moisés. Perceba que hoje não é diferente. O sistema religioso está fazendo a mesma coisa com os seus seguidores. Veja o que diz o versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Versículo 13. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouve-me. Versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Então veja, Tiago aqui confirma o que Pedro disse e confirma que os gentios foram escolhidos porque também para receber o Espírito Santo, e eles receberam. Veja que diz em João 3,14, diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então perceba que todos os que creram em Cristo Jesus foram salvos por ele, e aqueles que não creram e mataram os profetas e os apóstolos foram condenados. Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. E assim ele fez. Ele salvou todos os homens santos e justos. Em Atos 15, versículo 15, diz o seguinte: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Versículo 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Sabe então, meu amigo, que Jesus morreu na cruz e após 3 dias ele ressuscitou e que ele era o tabernáculo referido no versículo acima. Versículo 18. Diz o Senhor que faz estas coisas, que são conhecidas desde a antiguidade. Versículo 19. Por isso julgo que não se deve perturbar os gentios, que se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Veja outra vez que neste versículo diz que os fariseus não deviam pôr um fardo
pesado sobre os gentios. Versículo 21. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos gentios, dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Sicília, saúde. Versículo 24. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, aos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Então, meu amigo, perceba que havia ainda entre os judeus alguns que insistiam que os gentios deveriam cumprir a lei de Moisés. Versículo 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 26. Homens que têm exposto suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também, por palavra, vos anunciarão as mesmas coisas. Então, depois da reunião feita, eles decidiram entregar aos gentios o que decidiram. Versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. E destas coisas fareis bem de vos guardar. Bem vos vá. Perceba então que o Espírito Santo chegou a uma conclusão junto com os apóstolos e os anciãos e mostrou a todos o que eles deveriam fazer. Versículo 30. Então eles, tendo se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. Saiba então, meu amigo, que a partir daí eles ficaram livres do fardo pesado que era a lei de Moisés e se alegraram com a decisão do Espírito Santo, pois assim o fardo se tornou leve e suave. Nesse tempo, eles estavam passando por uma transição e a graça não havia chegado ainda. Mas hoje, o sistema religioso quer viver como se fosse no tempo da lei de Moisés, frequentando templos de tijolos e cimento, sendo que tudo isso foi abrogado por Cristo. Todos os preceitos da lei acabou naquela época, não existe mais. Os gentios só têm que se guardar das coisas sacrificadas, do sangue e da fornicação. Os líderes religiosos querem viver como os judeus, praticando o judaísmo. E esse é o maior erro que eles cometem, pois eles estão levando pessoas a perderem a salvação, porque a salvação é a consciência do Evangelho da graça de Cristo. Sabe que Jesus veio ao mundo para salvar os judeus da transgressão da lei. E para isso acontecer, ele teve que derramar o seu sangue na cruz, acabando com o pecado, abolindo a lei de Moisés que os condenava. Portanto, voltar a praticar a lei de Moisés é costurar o véu que Jesus rasgou, é trazer o passado para o presente. Isso é uma grande falta de entendimento. Saiba que Cristo levou na cruz o pecado do mundo. Ele não vai vir para morrer outra vez por você e levar novamente
um pecado que não existe mais, porque ele já aboliu tudo isso no passado. O sistema religioso está confuso e sem a direção do Espírito Santo. O guia deles é Moisés e a própria carne, que é o seu próprio desejo. Eles ainda seguem a lei de Moisés, que não existe mais. Veja o que diz Romanos 11, versículo 5. Diz o seguinte: assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Perceba que Paulo tenta salvar os que sobraram dos judeus após a lei de Moisés ser abrogada, levando-os a entender e receberem a graça de Deus, pois eles ainda continuavam praticando a lei de Moisés, mesmo depois dela ter sido abolida. Veja o que diz Paulo em Romanos 11, versículo 13. Ele diz o seguinte: mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Saiba que Paulo era judeu e que, apesar de ser apóstolo dos gentios, ele ia tentar salvar alguns dos judeus, conscientizando-os que a lei de Moisés tinha acabado e que a salvação naquele tempo presente era pela graça e por fé. Então, meu amigo, não se deixem mais ser enganados pelo sistema religioso. Não sejam como os fariseus. Iluminem a sua mente pelo conhecimento da graça de Deus e alegrem-se o coração, como todos os que ficaram felizes com a conclusão do Espírito Santo e dos apóstolos, depois de terem chegado a uma decisão do que eles buscavam. Creio que você entendeu. Vou parando por aqui, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.